Olá, galera! Sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos trabalhar com o componente curricular de matemática. A unidade temática de hoje é números, arredondamento e aproximação. Nós vamos fazer hoje a segunda parte desta aula. Nós iremos trabalhar a habilidade de comparar e ordenar números racionais, positivos, representações fracionária e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. Vamos lá? Fiquem atentos porque vocês farão anotações importantíssimas nesta aula. Vamos exercitar a nossa memória? Vamos lembrar o que falamos na primeira parte? Primeira coisa, o que é aproximação? Vocês se lembram? É aquilo que está mais perto, bem pertinho de você. É o ato de aproximar, proximidade, estado ou particularidade daquilo que se encontra próximo. Qual a importância em saber aproximar e arredondar? O que isso vai te trazer de benefício? Nós falamos sobre isso e vamos relembrar. A primeira coisa é importante no processo de tomadas de decisão. Quem sabe arredondar e fazer aproximação vai conseguir tomar decisões importantes na sua vida. Simplifica a contagem dos números. Nós tivemos um exemplo onde nós precisamos retirar parte do número sem ter prejuízo. Ou seja, se você souber arredondar e aproximar, você vai facilitar a contagem dos seus números. Outro fato muito importante de você saber arredondar e aproximar é porque vai te ajudar a contar o troco após pagar em dinheiro no mercado. Isso mesmo. Afinal, não é sempre que você vai querer trocos em balinha, não é mesmo? A falta de contabilidade e estimativa podem resultar em um cofre cheio, como nós falamos anteriormente, cheio de balinhas. Se você não souber fazer a sua contabilidade, se você não for uma pessoa que faz bem esse arredondamento e essa aproximação, pode acontecer isso com você. Diferente daqueles que fazem conta das suas economias. Uma pessoa que conta bem, que aproxima bem, o seu cofre então estará realmente com aquilo que importa, né? O dinheiro. Vamos praticar. Nós vamos fazer agora parte de uma atividade que foi colocada para vocês na nossa plataforma. Essa atividade diz o seguinte: completem o quadro com arredondamento pedido. Neste quadro, ele apresenta para nós o número 23.345 e pede para que você faça o arredondamento para a dezena de milhar mais próxima e para a unidade de milhar mais próxima. Nós temos então aqui duas situações para resolver nesta tabela. Primeira coisa que nós temos que pensar é que o primeiro pede que eu arredonde em dezenas de milhar. Se eu estou falando em dezenas de milhar, isso significa que eu estou em 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil e assim por diante, subindo sempre de dezena em dezena de milhar. Nós vamos trabalhar aqui então com o número 23.345. Quando eu falo dezenas de milhar, eu estou falando do algarismo 2, que ocupa a ordem da dezena de milhar. Caso você tenha dúvidas em encontrar a ordem e a classe de cada número, assista a nossa aula que fala exatamente sobre isso, sobre classificar e ordenar cada algarismo. Nós estamos falando aqui então do algarismo que ocupa a casa das dezenas, que é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, dezena de milhar. Sendo assim, a dezena de milhar que vem antes de 23.345 é 20 mil. Uma dica muito importante
é que quando vamos arredondar um número, este número precisa ser terminado em zero, arredondado. A palavra vai até te lembrar, redondinho como o zero é. E a dezena que vem após, a dezena de milhar que vem após o 23.000 é 30.000. Ou seja, esses dois aqui vocês podem observar que são terminados em zero. E este número aqui que aparece, ele representa para nós aqui, ele está na ordem da dezena de milhar. O que eu preciso fazer agora é saber quantas unidades eu preciso aumentar para chegar até 30.000 ou quantas unidades eu preciso voltar para chegar até o 20.000. Aquele que tiver menor quantidade é o número que eu irei escolher para arredondar. Nós precisamos ir para o número que está mais próximo. Lembrem-se que esta palavra significa aquilo que está bem pertinho, o mais próximo possível. Se eu caminhar para 30.000, eu irei acrescentar 6.665 unidades. Se eu arredondar para 20.000, eu irei diminuir deste número aqui 3.345 unidades. Sendo assim, eu posso observar que este número aqui, ele é maior do que 3.345. Eu posso então afirmar para vocês e concluir que o número mais próximo de 23.345 é o 20.000. E nós vamos colocar então na nossa resposta aqui o arredondamento que é 20.000, ok? Lembrando por quê? Porque esse número 23.345 está mais próximo de 20.000. Falamos que o número para o qual nós vamos arredondar, ele precisa ser terminado em zero. Mas nós vamos aprender uma dica agora muito legal para você fazer esse arredondamento sem precisar fazer essa continha que nós fizemos para descobrir as unidades que você vai caminhar de um número até o outro. Nós vamos agora observar este número aqui, o algarismo 3. Espera aí, professora, mas a gente não tem que arredondar para dezenas de milhar? Sim, nós vamos arredondar a dezenas de milhar. Para eu utilizar essa dica, eu vou observar o número seguinte, o algarismo seguinte, que é o algarismo 3. Se este número aqui que aparece, o algarismo 3, for maior do que o número 5, eu vou caminhar para a dezena de milhar seguinte, que é 30.000. Se este algarismo aqui, que está em destaque para vocês, for menor do que o algarismo 5, eu vou então descer, eu vou voltar para a dezena de milhar anterior. Por quê? Por que eu posso utilizar essa dica? Vamos imaginar que entre essas duas dezenas de milhar que nós já descobrimos, que este número está entre eles, exatamente no meio nós temos o número 23.500. E essa quantidade que está na nossa tabela, 23.345, ele vai se encontrar mais ou menos aqui, antes de 23.500. Então, eu arredondei para a dezena anterior. Essa é uma dica que nós podemos utilizar. Mas vamos continuar aqui a nossa atividade, pois nós temos que completar esta tabela. E agora, a tabela pede: completem o quadro com o arredondamento pedido para a unidade de milhar mais próxima. Estamos falando de unidade de milhar. Isso significa que é o algarismo 3. Se você tiver dúvidas ainda sobre a posição de cada algarismo, assista mais uma vez a aula para entender a posição e a classe de cada número. Estamos então aqui na unidade de milhar. Isso significa que nós vamos andar de 1.000 em 1.000. Lembrem-se também da nossa aula do valor relativo e do valor absoluto. Nós estamos falando aqui agora do valor relativo da unidade de milhar. Então, nós vamos caminhar aqui de 1.000 em 1.000, 2.000, 21.000, 22.000, 23.000 e 24.000. Observem aqui que quando eu fui continuando, o primeiro aqui, ó, algarismo,
que no caso está na ordem da dezena de milhar, ele permaneceu igual, ele não mudou. O que modificou aqui foram as minhas unidades de milhar, que é o que eu preciso arredondar. O número 23.345, ele vai estar aqui onde eu mostrei para vocês, entre o 23.000 e o 24.000. Então, vou colocar aqui esses dois números e tenho que descobrir, então, se o número 23.345 está mais próximo de 24.000 ou se ele vai estar mais próximo de 23.000. Quando eu caminhar para 24.000, eu vou precisar subir 655 unidades. Se eu for para o 23.000, eu vou precisar voltar, descer ou diminuir 345 unidades. Ou seja, aqui o número 345, ele é menor do que 655. Portanto, eu vou arredondar para 23.000, ok? Então, podem colocar aí a resposta, que vai ser para o 23.000. Eu posso utilizar aqui também a mesma dica que eu dei para vocês anteriormente sobre o algarismo 5. A diferença é que nós vamos observar o número seguinte. Nós temos que arredondar a unidade de milhar, mas nós vamos observar o próximo algarismo, que é o algarismo 3. Se ele for maior do que o 5, eu iria arredondar para o 24.000. Se ele é menor do que o 5, eu vou arredondar para o 23.000, que foi o que nós descobrimos. Regras para o arredondamento de números. Ao total, existem duas regras bem simples para que o arredondamento de números possa ser efetuado de maneira correta. Caso o número que você pretende eliminar seja igual ou maior que 5, é necessário acrescentar uma unidade no primeiro algarismo, alinhado à sua esquerda, que foi o que nós observamos. Dica 2 aqui, regra 2. Caso o número que você pretende eliminar seja menor do que 5, o algarismo localizado à esquerda pode ser inalterado. Bem, pessoal, essa foi a segunda parte da nossa aula sobre arredondamento e aproximação. Espero que vocês tenham entendido e caso você tenha alguma dúvida, você pode procurar o professor pelo chat da nossa plataforma. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!